vice-presidente do Instituto Maria da Penha aqui em Pernambuco, que é a professora Regina Célia Barbosa, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Eu pergunto, professora, esses casos de violência no período carnavalesco, esses números de mulheres agredidas têm aumentado de fato? Por que isso acontece? É claro que quando nós falamos do aumento dos índices de violência, eu me lembro, por exemplo, da terceira edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde o ano passado, em 2020 para 2021, até junho de 2021, foram entrevistadas 17 milhões de mulheres. Nesse período de pandemia, então foi uma entrevista remota com relação à situação da mulher que vive essa violência. E é interessante observar que os dados são extremamente alarmantes, em especial as mulheres pretas. Essas 58,2% dessas mulheres afirmaram conviver com a prevalência da violência contra a mulher. Nós tivemos também um índice altíssimo de violência com mulheres a partir de 16 anos de idade. E, obviamente, as mulheres que perderam o emprego, as mulheres que, infelizmente, não conseguiram ocupar uma posição no mercado de trabalho, essas mulheres, elas, além de dormir com o inimigo, elas também não tiveram o apoio significativo diante desse contexto de agravamento, e é um agravamento persistente, contínuo da violência. Essas mulheres não tiveram o amparo necessário. Nós tivemos uma baixa terrível, e isso estou fazendo um levantamento em todos os estados, na parte da Ronda Maria da Penha, ou Patrulha Maria da Penha. Nós tivemos um aumento de busca pelo terceiro setor. Então, o terceiro setor, ele foi o canal mais recorrente das mulheres em situação de violência. Através do Instagram, através do Facebook, através de e-mail, até mesmo através de Twitter, onde essas mulheres buscaram esses canais de apoio para fazer a denúncia, e dessa denúncia, então, elas terem uma orientação, tanto com relação à jornada que essa mulher enfrenta, porque do problema da violência física, em especial, que essas mulheres enfrentaram, elas têm toda uma jornada que passa pelo SAMU, que passa pelas unidades de saúde e que vai para as delegacias. Algumas não querem denunciar porque muitas delas não encontram uma assistência, um atendimento humanizado, por parte de algum dos agentes de segurança pública, e falta esta humanização, esse atendimento na jornada também dentro do sistema de justiça. Pernambuco no ar. É notícia em Pernambuco. Agora, doutora, tudo ok. Agora, doutora Regina, professora, eu pergunto, falta política pública, falta meios para que haja essa assistência chegue até a mulher, doutora? Bem, dentro dessa questão da jornada, o que é que nós podemos observar? Fragilização da política pública? Sim. Contexto que eu já observei e já comentei que é algo que está sendo gradativo, essa fragilidade, que se agrava, e esse agravamento ele é contínuo, por parte dos equipamentos garantidos, que são garantidos pela Lei Maria da Penha. É garantido pela letra, mas infelizmente falta na atitude. Então, nós temos que falar sobre os centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, centro de referência que tem 3 profissionais extremamente necessários para o atendimento à mulher, que é a psicóloga, a advogada e a assistente social.
Nós temos as defensorias públicas, nós temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher em situação de violência, nós devemos ter equipamentos também, como quando não tiver o centro de referência, o CRAS, o CREAS, não é? Só que o que está acontecendo? Está havendo também um sobrecarregamento, ou seja, os profissionais estão ficando sobrecarregados. Você procura, mas você não vê, por exemplo, editais de concursos, né, simplificados, editais simplificados para aquisição de profissionais que possam atuar estritamente na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? Então, nós estamos num sobrecarregar, esses profissionais estão sobrecarregados, esses profissionais precisam de uma formação que os atualize, né? Com relação a exemplo que a pandemia nos trouxe, que é o caso da violência sexual marital. Né? Mulheres, né? que têm os seus companheiros, né? Tinham as suas uniões estáveis, mas que sofreram um abuso sexual. Uma outra questão que é bom lembrar, que houve, né, o decreto-lei, a aprovação da lei de violência psicológica em junho de 2021. Então, apesar desta lei ter sido aprovada, né, sobre a questão da violência psicológica, agora ela está dentro do rigor penal, muitos dos agentes, muitos dos profissionais, principalmente aqueles que atuam no espaço das delegacias, não foram suficientemente, alguns nem sequer ainda chegou para eles uma qualificação, uma formação para identificar essa mulher que não tem marca física, essa mulher não tem hematoma, essa mulher não tem machucado, mas esta mulher está com a alma totalmente ferida. E a violência psicológica, ela é a porta de entrada para todos os outros tipos de violência. Ela é uma violência silenciada, que mata primeiro por dentro, para depois se apresentar a morte física, não é? Entendi. Agora, professora, como essas mulheres podem denunciar? Criar coragem para buscar e fazer a denúncia. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a professora Regina Célia Barbosa. Como essas mulheres podem denunciar, professora? Bem, como é que essas mulheres devem proceder? Não é? Como é que a mulher em situação de violência ela deve proceder? Essa mulher, para ela poder ter uma atitude, essa mulher precisa ter a certeza de que os equipamentos funcionam e principalmente que essa mulher não está sozinha. Essa mulher precisa ser não só atendida, mas essa mulher precisa ser acolhida. Essa mulher não deve ser julgada pelo relacionamento, pelo tempo que ela estava com este autora da violência, porque ainda está com ele, não é? Se ele é tão ruim assim, porque foi uma mulher veio desesperada conversar comigo porque ela disse que não queria mais, não é? Buscar a ajuda, porque perguntaram para ela, se ele é tão ruim assim, por que a senhora está com ele e apanha 18 anos, né? Porque muitas dessas mulheres são mulheres mães. Essas mulheres, as mulheres mães em situação de violência, elas têm mais dificuldade de mudar a rota da sua vida. Mulheres que têm dependência financeira também, e principalmente se elas forem mulheres mães, elas também têm a dificuldade por conta, não é, porque precisa sustentar os filhos. Mesmo algumas dessas mulheres, elas tendo a oportunidade, elas têm a independência financeira, não é? Elas podem sair, mas tem aquela violência que eu já mencionei aqui, que ela é silenciosa e que vai matando aos poucos, em algumas vezes é irrecuperável, que é a violência psicológica. Então, muitas dessas mulheres, elas não têm a dependência financeira, mas têm a dependência psicológica do autor da violência, desse companheiro. Essas mulheres, então, elas precisam procurar ajuda nos centros de referência. O centro de referência é a porta de entrada para toda e qualquer mulher em situação de violência, às vezes até antes da delegacia.
não é? Logicamente, você procura o 190 quando tiver situações de flagrante, não é? Então, alguém que possa estar com aquela mulher, ou então essa mulher, ela mesma pode buscar ajuda no 190. Mas se ela está no relacionamento abusivo e ela ainda está pensando como ela vai sair dali, então ela precisa procurar um centro de referência. Ela precisa procurar, não é? Por exemplo, o Instituto Maria da Penha. Nós atendemos pelo Instagram e encaminhamos essa mulher para orientações, seja orientações jurídicas, nós damos também assistência psicológica a essas mulheres. Então, pelo Instagram, elas podem entrar em contato com a gente, mas também elas têm outros acessos, não é? Outros canais, principalmente o pessoal do terceiro setor, que muito tem acompanhado essas mulheres em situação de violência. Elas não devem silenciar de forma nenhuma, elas devem realmente buscar ajuda com todo cuidado, já deixar a sua bolsa pronta, já deixar os seus documentos separados, porque numa ameaça onde ela vê a eminência desse assassinato, do feminicídio, ela deve sair e procurar ajuda, não é? Junto aos centros de referência, junto também às delegacias, buscar um apoio. Não é? Por isso que é muito bom você ter um número de algumas entidades que possam, se a gente não puder ficar com você, mas a gente pode fazer um encaminhamento para entidades que ficam com as mulheres, como casa de passagem, às vezes não é nem mesmo uma casa-abrigo, a casa-abrigo é para o Estado, que também está à disposição dessas mulheres. Eu vou deixar então aqui o número do Instituto Maria da Penha. Ok, portanto, conversamos aí com a professora, falando sobre, Regina Barbosa, falando sobre como você, mulher, deve denunciar essas agressões. Para mais informações, acesse as redes sociais do Instituto.